Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre parede de cebola e como inserir esquadrias de forma otimizada nela. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, vem comigo. Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é David Williams, sou arquiteto e criador aqui do Estúdio Coralho. Hoje eu estava gravando aqui uma aula para o curso de ArchiCAD para interiores e no meio da aula nós estávamos falando sobre parede de cebola e eu ensinei o pessoal como fazer a inserção de esquadrias nesse tipo de método, né? Nesse tipo de modelagem. E eu queria trazer isso aqui para vocês porque é um assunto que eu ainda não vi particularmente no YouTube, ninguém falando de como fazer isso. Então eu quero trazer para vocês aí, para vocês terem maior, uma nova ferramenta e uma nova estratégia para utilizar aí nos projetos de vocês. Para quem não sabe o que é o método, né, de camadas, né, o método de parede de cebola, deixa eu alterar isso aqui rapidamente para um revestimento, só para vocês entenderem rápido. Quando a gente está fazendo um projeto de banheiro ou cozinha e a gente está fazendo um forro e nós não queremos, no caso, que o revestimento vá até o teto, ele pare aí, sei lá, 10 centímetros acima do forro, o correto seria então nós temos uma modelagem mais ou menos assim, não é? Com o revestimento chegando, terminando, né, parando antes de chegar ao topo. O ArchiCAD ele possui um sistema de composições de parede. Deixa eu puxar um aqui para vocês verem. Só que no sistema de composições, como vocês podem ver, já tem aqui as camadas divididas e tal. O problema é que quando a gente está com esse sistema de composição, a gente não consegue fazer esse tipo aqui de recurso, né? A parede, se a gente for reduzir, a gente reduz ela toda. Não tem como diminuir a altura só de uma camada. O que isso aqui nos oferece demais? Primeiro, uma representação mais precisa, né? A gente tem uma representação mais fiel de como que funciona esse tipo aqui de modelagem. E o segundo é nos quantitativos. Que uma vez que nós não temos esse pedaço de cerâmica, né, ou de um outro revestimento qualquer, a quantidade de cerâmica utilizada ou de um outro revestimento, ela é menor do que seria se tivesse com a parede inteira. Então ele nos dá aí um quantitativo mais preciso. Isso em projetos grandes ou em vários ambientes dá uma diferença muito grande na quantidade geral. Só que é o seguinte, esse método é muito bacana, é muito interessante, um pouco trabalhoso porque a gente tem que desenhar, no caso a gente tem que modelar as camadas individualmente. Porém, ele tem um problema muito sério aí no que diz respeito às esquadrias, né, portas e janelas. Que é o seguinte, vocês podem observar que nós temos uma parede única e temos uma porta inserida. Então aqui nessa porta nós temos o batente dela, nós temos esse alisar aqui de um lado e do outro. Tudo ok, normal, do jeito que tem que ser. Então vamos imaginar aqui que no caso dessas duas camadas, elas estivessem até aqui, ó. Como é o jeito correto, né? Vocês podem observar aqui no 3D, ó, a porta ela some. Porque ela fica só nessa parede interna, ela não faz o recorte nas camadas externas. Então o que eu vejo muito pessoal fazendo é criar aqui uma porta igual nessas camadas e faz essas portas virarem um vão. Então no caso aqui eu vou copiar, fazer um outro aqui nessa camada externa. E aqui a gente teria então um vão e é alinhado esse vão, eu vou tirar o marcador, exatamente no mesmo rumo da outra porta. Até aqui. Vou tirar o marcador também. E assim a gente tem então, no caso, este recorte. Ó. Agora a porta está aparecendo. Só tem um problema. Ó. Cadê a nossa guarnição? A porta ela perde detalhe, um nível de detalhe quando ela é inserida dessa forma aqui no 3D e também no 2D. Ó. Observe que aqui a nossa guarnição ela está entrando por dentro do revestimento. Essa representação, tanto em 2D como em 3D, ela está errada. Então o que a gente precisa fazer é corrigir isso aqui. Mesmo que a gente viesse aqui e aumentasse a espessura dessa guarnição,
eu ver aqui na guarnição externa, ela tem 2 centímetros, eu vou pôr ela com 4. Então observa que agora ela aparece aqui no 3D, a gente conseguiu corrigir esse problema. Só que lá no 2D, olha como que ela fica. Essa linha aqui, ó, do batente, ela deveria estar alinhado com o revestimento e não somente na parte interna aqui do núcleo da parede. Então, mesmo fazendo isso, essa técnica de fazer o alongamento da guarnição aqui fica errado, né? Ela fica um pouco esquisita. Então, o que eu fiz então para desenvolver e resolver esse problema aqui? Eu vou inserir, no caso, essa parede aqui de novo no centro. No caso, eu vou jogar a parte externa dela para cá. Ó. Ela para aqui. Ela não vai parar. Vou jogar ela para cá. Para cá. Fazer uma cópia nela aqui. E fazer uma nessa parte central aqui também. Pronto. Então o que a gente costuma fazer nesse método aqui, não? O que eu vejo o pessoal fazendo? Eles mantêm a porta central e no caso faz as duas das extremidades virar um vão. O que eu vou mostrar para vocês aqui é um método um pouco diferente, porque o que a gente vai fazer é transformar a do meio num vão. Nós vamos manter aqui o do meio sendo um vão. Vou alinhar ele aqui. A interna, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar nas configurações. Vamos remover a folha. Então aqui no tipo de folha a gente vai usar uma folha vazia. Na guarnição interna, nós vamos remover ela. Vamos deixar apenas a externa, para ela dar esse acabamento aqui pra gente. E lá no batente nós vamos zerar ele. Então feito isso, ó, ele ficou invertido aqui. Deixa eu só mudar qual é a guarnição. Não é a guarnição interna, é a externa, né? A externa que a gente tira. E vamos manter a interna. Opa. No caso aqui a interna fica. Porque o nosso solzinho, a gente colocou ele virado para cá. Então a gente pode vir aqui, ó, vamos remover então esse marcador. Tá mais fácil. E nesse central aqui, ó, mesma coisa, eu vou remover o marcador. Eu vou só alinhar agora esse batente aqui. Perfeito, essa guarnição, né? O mesmo serve para cá. Agora nós temos a nossa porta. Então perfeito, nós estamos aqui com a porta externa. O que nós vamos fazer aqui agora é entrar dentro das definições. Nós vamos vir então aqui no batente e vamos tirar essa opção, ó, espessura do batente igual a espessura da parede, porque o nosso batente aqui ele só tem 2 centímetros e a gente precisa que ele atravesse a parede toda. Então vou remover ele, vamos ver como que vai ficar. Agora sim, eu vou alinhar ele aqui no local correto. Perfeito. Só que ainda assim, observa que ele não está vindo até o final, ele está parando no meio do caminho. Isso porque a nossa parede tem 14, mais 2 revestimentos de 2 vai dar 18, e aqui ela só tem 12. Então se eu colocar 18 aqui também, nessa espessura aqui total do batente, olha o que vai acontecer, ela vai fazer o preenchimento. E agora a gente vai remover, no caso aqui, a guarnição interna. Vamos remover a guarnição interna, para que ele fique somente com a guarnição externa aparente. E feito isso, ó, quando a gente vai no 3D, nós temos aqui a nossa porta devidamente encaixada, bem como o lado de cá, ó, igual. Diferente dessa, né, que está por dentro da parede. Com o batente também alongando o comprimento total e a porta inserida aqui. Inclusive, se a gente quiser abrir essa porta, a gente consegue. Então, para finalizar essa nossa aula, nessa dica de hoje, sempre que fizerem isso, removam a classificação aqui da porta, para que esse batente não apareça na classificação, nas tabelas, né? Nós queremos apenas que essa porta aqui apareça nas tabelas de esquadria. Então, quando a gente estiver aqui com o mapa de esquadria aberto, observe que nós temos aqui a nossa parede, a nossa porta, né, inserida. Deixa eu ver qual que é essa daqui. Essa aqui ficou como P1, vou chamar ela de P2, só para dar uma diferenciada. E agora sim, olha a P2 aqui com o desenho certinho
das esquadrias, do batente, né, do marcante da porta. Tudo certinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha ajudado vocês a resolver essa questão das esquadrias. Essa técnica serve tanto para janela quanto para porta. E agora um recurso extra aí para quando vocês estiverem utilizando as paredes nesse tipo de composição aqui do método Tsebu. Eu aguardo vocês então para o próximo tutorial. Até mais e tchau, tchau.